pessoal, tudo bem? Nós voltamos com o módulo 6, Histórias e Evolução do Planeta. Eu havia deixado alguns exercícios para vocês estarem respondendo. Vamos fazer a correção e já iniciaremos também o último módulo dessa apostila número 1, que é o módulo 7. Vamos lá. Eu havia deixado para vocês realizarem os exercícios da página 342 e 343. Esses exercícios, né, começando ali pelo aplicando o conhecimento, nós tínhamos na questão 1 uma tabela, essa tabela se chama tabela geológica, que mede o tempo geológico do nosso planeta. Não é uma tabela histórica, porque ela é medida em eras, em eons, é um período muito longo, muito diferente desse período histórico no qual nós conhecemos e vivemos. Nós temos aqui, né, as eras, paleozoica, mesozoica, cenozoica, os períodos. Dentro de cada uma dessas eras, nós tivemos vários períodos. Olha, da primeira era, que foi a era paleozoica, nós tivemos o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Na mesozoica, o cretáceo, o jurássico e o triássico. E na cenozoica, que é o que nós estamos vivendo, o período terciário. Aqui nós temos em milhões de anos, certo? Então aqui nós temos algumas imagens também, ó, sem trilobita, depois do fim da era paleozoica. Sem amonite, depois do fim da era mesozoica. Um fóssil guia é capaz de marcar bem a idade das camadas das rochas sedimentares. Vamos lá, vamos ver o que a questão ela propunha. Trilobitas foram animais marinhos que viveram nos oceanos primitivos lá da era paleozoica e desapareceram de acordo com registros fossilímeros no final do período permiano. Já as amonites, também animais marinhos, viveram nos oceanos na mesma era geológica dos dinossauros e entraram em extinção há 65 milhões de anos, assim como esses grandes mamíferos que foram os dinossauros. Nos estudos geológicos sobre as idades das camadas sedimentares, os fósseis guias, como os amonites e trilobitas, são importantes. Explique por quê. Vocês teriam que estar explicando por que esses registros fósseis eles eram de suma importância. A presença desse tipo de fóssil em rocha sedimentar permite identificar a idade dos acontecimentos geológicos e as sequências da vida. Então, são através dos fósseis que os cientistas eles conseguem datar, né, com alguma, não com toda a precisão, mas com uma certa precisão, uma aproximação, os eventos geológicos que aconteceram. De novo, na questão 2, nós teríamos que estar nos guiando através dessa tabela, através das eras, dos períodos e milhões de anos, para poder responder. Aí ele fala, trilobitas foram animais marinhos que viveram nos oceanos primitivos da era paleozoica e desapareceram de acordo com registros fossilíferos. Bom, esse texto é o mesmo texto que nós tínhamos lá, só que a pergunta é diferente. De acordo com a escala do tempo geológico, quais são as idades aproximadas das rochas nas quais podem ser encontrados os fósseis citados na imagem? Como eu disse para vocês, é uma questão de aproximação. Qual seria, né? Os trilobitas na era paleozoica, entre 542 milhões de anos e 245 milhões de anos, e as amonites entre 245 milhões de anos e 65,5 milhões de anos na era cenozoica. Mas, professora, como que nós conseguiríamos responder? Analisando aqui, ó, era paleozoica, era mesozoica. Então, seria o quê? Seria uma aproximação através desses milhões de anos. Vocês teriam que estar fazendo a leitura, onde estão aqui, ó, a trilobita, ela está aqui na era paleozoica e a amonite aqui na era mesozoica. Tudo bem? E aqui tem os milhões de anos que se passaram aí, de uma para a outra. Na questão número 3, nós temos ali uma imagem do nosso planeta. Na cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, a comitiva do Japão, que receberá os Jogos Olímpicos em 2020, fez uma brincadeira sugerindo que o primeiro-ministro japonês chegou ao estádio do Maracanã por um túnel que atravessava, né, o interior do nosso planeta. Porque se nós pegarmos aí, o nosso planeta é esférico, nós veremos que o Japão está praticamente no oposto, no hemisfério oposto que o nosso. Por que podemos afirmar que não é possível criar um túnel que atravesse o interior do planeta?
ligando pontos opostos da Terra. Pessoal, isso é impossível. Por quê? Porque não existe tecnologia que permita ainda essas escavações profundas. Como nós vimos, a maioria das escavações elas chegaram apenas a 13 quilômetros. Por quê? Vai ficando muito quente e o interior do nosso planeta é muito rochoso. Então ele fala o quê? Não há tecnologia que permita sequer chegar ao fundo da crosta terrestre, que tem em média de 10 a 70 quilômetros. Muito menos que através dos materiais superaquecidos que formam o manto e o núcleo do nosso planeta. Então isso aqui foi somente uma brincadeira, isso na realidade seria impossível de acontecer devido às altas temperaturas do interior do nosso planeta. Na questão 4, nós temos um mapa onde ele ilustra as placas tectônicas. São várias placas tectônicas, aqui a gente percebe que quando a seta ela está uma de encontro com a outra, nós temos o choque das placas, causando aí, né, como nós vimos, a formação de grandes cordilheiras, e a área de separação de placas, onde costuma formar aí as fendas, os rifts e os vales. Com base no mapa planisfério, placas tectônicas, explique por que o Brasil não sofre processos geológicos muito intensos, nem terremotos fortes, nem vulcanismo ativo em seu território. Olha só, pessoal, onde está localizado o território brasileiro? Bem ao centro da placa sul-americana, longe dos limites das bordas, porque são exatamente nesses limites aqui que ocorrem os terremotos, os vulcões, os tsunamis, certo? Então ele fala aqui, ó, o Brasil localiza na região central da placa sul-americana e por isso não está próximo das bordas onde há interação com as outras. Então, por ele estar longe, tá? Parece que o litoral do Brasil está próximo, mas ele não está próximo, são cerca de mais de quase 6.000 quilômetros, longe aqui dessa borda onde nós temos o encontro da placa africana com a placa sul-americana. Aqui sim, pessoal, no sul no oeste, desculpa, da América do Sul, nós temos o encontro de duas placas, onde ocorre ali vários terremotos, principalmente no Chile. Então o Brasil ele não está, tá, sujeito a grandes terremotos, justamente por ele estar na parte central dessa placa, longe das bordas onde acontecem esses eventos sismológicos. Aí nós temos aqui outra questão, que é onde vocês teriam que relacionar as colunas de acordo com a era e o éon. Tá? Éon arqueano, era paleozoica, C, era mesozoica, D, era cenozoica. Aí vocês teriam que fazer a associação, idade dos grandes répteis, idade dos vertebrados, idade dos mamíferos e os primeiros organismos. Lá na apostila de vocês têm uma tabela que ilustra bem aí quando foi aparecendo determinados animais e quando foram sendo extintos. A ordem correta, pessoal, é C, B, D, A. Então aqui, nessa primeira, na C, foi na era mesozoica, idade dos grandes répteis. Na B, a era paleozoica, idade dos vertebrados. A D, idade dos mamíferos, foi a era cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo. E a A, que foi os primeiros organismos, que foi o éon arqueano, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui que vocês deverão ler a tabela geológica presente no módulo e identificar os primeiros acontecimentos, correlacionando as colunas. Estes não são os únicos acontecimentos, porém foram os mais marcantes durante essas eras, tá? Aconteceram outros acontecimentos, mas eles pegaram esses por base para poder fazer uma divisão. A vida evoluiu dos organismos mais simples para os mais complexos, o que levará você a entender a complexidade dos diferentes tipos de formas de vida. Então, foi evoluindo, houve uma evolução de seres unicelulares para seres pluricelulares, de anfíbios, répteis e mamíferos, tá? Até a era dos grandes mamíferos. 2. Estabeleça uma correlação entre as informações a seguir e a sequência correta. Essa aqui é mais tranquila. 1. Movimento divergente. 2. Movimento convergente. 3. Movimento transformante. Ocorre por meio do choque entre as placas tectônicas, ou seja, quando uma vai em direção à outra, como entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Número 2, movimento convergente. Movimento de deslizamento lateral entre duas placas, como ocorre na Califórnia, situada a oeste dos Estados Unidos. Número 3, movimento transcorrente ou transformante. E aqui a número 1, que é o movimento divergente, separação dessas placas, que provoca o aumento do assoalho oceânico, podendo expandir a crosta terrestre. Questão número 3.
De acordo com seus conhecimentos sobre a estrutura interna da Terra, analise as afirmativas a seguir. 1. O núcleo é a camada mais profunda em direção ao centro da Terra e ao mesmo tempo a mais fria por causa de sua distância em relação ao Sol. Completamente errado. Nós sabemos que o núcleo, ele apresenta, segundo estudos, um calor superior até mesmo do Sol. Ele tem cerca de 6.500 graus Celsius. A 2. O manto superior tem contato com a litosfera e permite que essa flutue sobre ele, resultando em movimentos de placa. Corretamente, nós vimos que é através do calor que emana do interior do nosso planeta que essas placas tectônicas se movem. 3. A litosfera ou a crosta terrestre é a camada na qual nós vivemos e apresenta uma profundidade que pode variar entre 30 km e 80 km de espessura. Também está correta, né? Então nós temos aí a letra B, onde ela marca a 2 e a 3. Somente a número 1 ela está incorreta. Bom, pessoal, aqui nós terminamos o módulo 6. Nós iremos agora iniciar o módulo 7, que é esse último módulo da apostila número 1. E esse último módulo ele vai falar da superfície do nosso planeta. Os minerais, as rochas que compõem, quais são os tipos de rochas que estão presentes, certo? E a partir daí nós vamos começar a perceber que existem diversos tipos de rochas. As rochas magmáticas, as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e como elas são usadas no nosso dia a dia. Bom, mas nós vamos começar falando minerais e rochas, né? O que é um mineral e o que é uma rocha? Os principais tipos de minerais e rochas, como se formam as rochas e para que servem os minerais e as rochas. É o que a gente vai começar a ver hoje através dessa videoaula. Mas primeiro, vamos ver o que é um mineral. O que será que é um mineral? O mineral é um elemento composto químico sólido e cristalino encontrado naturalmente na superfície terrestre. Pode ser silicatos e não silicatos. Então, ele é um mineral. O mineral é um composto natural que é encontrado no nosso planeta, tá? Ele é encontrado naturalmente no nosso planeta. Nós temos vários tipos de mineral. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do talco. O talco, ele é um mineral que é encontrado na natureza, olha só. Ele é em forma, né, de rocha, onde eles fazem aí para que ele vire pó. O pó de talco é utilizado nas indústrias de cerâmica, inseticida, tintas, borrachas, papel, têxtil, cosmético, isolante térmicos. E ele vai passar por todo um processo de transformação até chegar, né, nesse talco que nós conhecemos. Então, eu trouxe isso a título de curiosidade mesmo para vocês. Então, o talco que a gente utiliza, ele provém aí do interior do nosso planeta e ele é um mineral. Bom, nós temos também a magnetita, que ela é utilizada na confecção de bússolas, tá? É uma das principais fontes de minério de ferro e também é utilizada para fazer ímãs para diversos fins. É utilizada aí no controle remoto de carrinhos, por exemplo, em alto-falantes, em vergalhões e em várias outras coisas. A magnetita, ela é também um mineral. Nós temos também o quartzo. O quartzo ele é utilizado principalmente para revestimento cerâmico, a gente consegue perceber também ele em grandes construções e até mesmo em utensílios domésticos que nós utilizamos durante o nosso dia a dia. Aqui tem algumas imagens desse lindo mineral chamado quartzo. Mas e as rochas? O que são as rochas? As rochas, pessoal, são agregados de vários minerais. Aqui ele fala, ó, são produtos consolidados devido à agregação, à junção de diversos natural de minerais. Então são vários minerais que se agregam e formam uma rocha. Existem 3 tipos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, certo? Que são aquelas nascidas no fogo, exemplo, basalto, granito, siemito, gabbro. São as primeiras rochas, eu costumo dizer que são as rochas mães. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga na atmosfera o magma e aqui ele recebe o nome de lava. Quando essa lava ela se solidifica, ou através do oxigênio, ou através de contato com a água, ela dá origem às rochas magmáticas. Ou até mesmo, ela pode estar passando pelo processo de resfriamento dentro da crosta terrestre. Também vai ser magmática. Então, é a primeira rocha, a rocha que surge ali da erupção dos vulcões, quando esse magma, essa lava, ela se solidifica e vira rocha. Nós temos também as rochas metamórficas,
que sofrem mudanças de forma, exemplo, genéser, migmatito, mármore, que são as rochas que passam pelo processo de intemperismo, ou ele químico, físico ou biológico. São mudanças, ela vai mudar, como o próprio nome diz, é uma metamórfica, vai haver mudança. Então, uma rocha magmática pode se transformar em uma rocha metamórfica devido, por exemplo, ao calor, à ação da água, à ação, por exemplo, de plantas, que acabam aí alterando a estrutura dessa rocha. E nós temos também as rochas sedimentares, e como o próprio nome diz, é formada por sedimentos, acúmulo de várias outras rochas, pode ser aí sedimentos, né, pedaços de rocha magmática, pedaços de rochas metamórficas, ou até mesmo da própria rocha sedimentar. São sedimentos, detritos grudados, exemplos, os argilitos, siltitos e arenitos, certo? Aqui nós temos, ó, eu trouxe para vocês as rochas ígneas, que são também as chamadas rochas magmáticas. Nós temos o basalto, o andesito, riolito, gabro, diorito e granito. Essas são as rochas ígneas ou as rochas magmáticas, que são a primeira rocha que se forma com a consolidação do magma. Depois nós temos as rochas metamórficas, que sofreram o processo de mudança. O mármore, ardósia, quartzito, genéser, pedra-sabão e mica-xisto. Essas passaram por um processo aí, ou seja, de calor, de pressão ou de umidade. E quais são o uso dessas rochas metamórficas? O mármore é muito utilizado principalmente em construções, né? A gente consegue perceber ele aqui também dentro dos jardins, aí os seixos são feitos de mármore. Aqui nós temos a ardósia, que também é uma rocha metamórfica, que é feita aí principalmente para revestimento cerâmico. Aqui nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, na Ponta Grossa, no Paraná, onde nós temos aí a presença de rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas foram feitas com o acúmulo de outras rochas. Se vocês perceberem aqui, ó, cada um conforme vai mudando a altura, pessoal, vai mudando a cor. Por quê? Porque foram rochas que foram se acumulando em de diferentes períodos aí da nossa história e foram criando aí diferentes tipos de rocha. Então a rocha sedimentar, ela apresenta, tá, esse tipo de coloração diferente porque ela é formada por sedimentos de outras várias rochas. Quais são os usos, né, dessas rochas sedimentares? A bauxita foi reclassificada como rocha e dela se extrai o alumínio que está presente na nossa vida, tanto em utensílios domésticos, rodas de carro, lata de refrigerante, até mesmo em peças aí de grandes aeronaves, como a gente consegue observar. E o uso das rochas sedimentares? O arenito, ele é muito utilizado principalmente, né, para ornamentação de casas, edifícios, calçamentos. A gente percebe aí que essa rocha sedimentar, ela é largamente utilizada dentro da construção civil. Bom, pessoal, não poderia deixar de falar com vocês sobre o ciclo da rocha. Existe o ciclo da rocha. Como que isso acontece? Olha só, quando um vulcão entra em erupção, ele faz o quê? O levantamento, alteração e erosão. Ele vai dar origem ao quê, né? Aqui o manto vai ter um aquecimento, a consolidação, esse vulcão vai entrar em erupção, vai ter vai se solidificar e formar a primeira rocha magmática. Depois, a ela vão ser agregados sedimentos, vai passar pelo processo de diágene, aonde ela vai ali, ó, como eu disse para vocês, se acumular e formar camadas diferentes. Depois, calor, tensão, umidade, vai formar a rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, com o passar de milhares de anos, ela vai se fragmentar, vai afundar novamente na crosta terrestre, tá? E vai chegar novamente ao manto. Quando ela chega ao manto, vai passar pelo processo, né, vou falar de uma maneira mais clara, de derretimento, de fusão. Ela vai chegar a altos calores e vai ter a fusão dessa rocha que vai se transformar novamente em magma. E aí vai começar tudo novamente. Lembrando que isso é dentro de uma escala geológica, então o tempo é muito maior do que o tempo que a gente vive aqui na Terra, tá? São necessários milhares de anos para que todo esse processo do ciclo das rochas aconteça. Aí ele trouxe aqui rochas magmáticas, que é a mesma das rochas ígneas, rochas sedimentares, que seriam a letra B, que eu mostrei para vocês, e as rochas metamórficas, que seriam ali as que foram transformadas. Aqui eu trouxe novamente outra ilustração para vocês, que ele mostra ali, ó, as rochas ígneas e magmáticas, que passa pelo processo de intemperismo e sedimentação, formam-se as rochas sedimentares,
e aí ocorre o metamorfismo. Tudo isso, pessoal, está interligado. Sem a rocha magmática, não teríamos a rocha sedimentar e nem a rocha metamórfica. Bom, pessoal, para terminar as nossas aulas, tá? Eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da apostila, para terminar ali a apostila também, da página 353, 354, 355 e 356. Como eu coloquei aqui para vocês, bons estudos, tá? Espero que todos estejam muito bem. Eu vou estar disponibilizando tanto a videoaula como os slides lá no plural, como eu tenho feito. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Um beijo, pessoal, e até a próxima.